Você já assistiu ao filme Aquaman e pensou, espera, aquele é o Roman Reigns? Bem, você não está sozinho. No vídeo de hoje, vamos mergulhar em alguns dos mais loucos sósias da WWE e que farão você pensar duas vezes. Com semelhanças incríveis com atores, atletas e até mesmo com outros lutadores, esses sósias são realmente loucos. Prepare-se para questionar tudo o que você sabe sobre seus superstars favoritos, porque alguns desses sósias são perfeitos. Vamos direto ao assunto. Trish Stratus e Pamela Anderson são conhecidas por seu icônico visual loiro bombástico. Seus cabelos dourados e volumosos são uma parte central de suas aparências, muitas vezes modelados em ondas soltas ou cachos glamurosos, o que lhes dá aquela estética por excelência que chama a atenção. A cor e o estilo de cabelo que compartilham por si só já as conectam visualmente, já que o cabelo loiro longo e esvoaçante há muito tempo é um símbolo de glamour e beleza em suas respectivas carreiras. Trish Stratus e Pamela Anderson compartilham uma estrutura facial semelhante, com maçãs do rosto bem definidas, lábios cheios e maxilares bem definidos. Seus rostos são classicamente simétricos, o que lhes confere uma beleza universalmente atraente. Ambas as mulheres têm uma linha de mandíbula forte e maçãs do rosto altas, o que cria uma aparência poderosa, porém feminina. Seus lábios cheios e proeminentes também se destacam, contribuindo para suas aparências surpreendentemente semelhantes. As duas mulheres mantêm corpos incrivelmente em forma e tonificados, o que alinha ainda mais a aparência delas. Trish Stratus, como ex-campeã da WWE, construiu sua marca em torno do atletismo, enquanto Pamela Anderson manteve um físico tonificado que foi icônico durante seus dias de Baywatch. Suas figuras semelhantes, atléticas e em forma de ampulheta, com braços e pernas fortes e tonificados, fazem com que elas sejam parecidas em termos de tipo de corpo. As duas mulheres também compartilham uma abordagem semelhante em relação à beleza e ao estilo. Seja na maquiagem ou na escolha do guarda-roupa, elas tendem a enfatizar suas melhores características com maquiagem dramática nos olhos, batom ousado e roupas que destacam suas curvas. Trish e Pamela adotaram esse visual glamuroso, seja no palco da luta livre, na frente das câmeras ou no tapete vermelho. Esse estilo de beleza glamuroso, muitas vezes combinado com roupas ousadas, gera mais comparações entre elas. Além da semelhança física, as duas mulheres compartilham uma personalidade pública semelhante, o que amplia sua semelhança. Ambas cultivaram uma imagem de força, confiança e sensualidade. Trish Stratus se apoiou nessa imagem no mundo da luta livre, onde a beleza e as proezas atléticas são fundamentais para seu caráter, enquanto Pamela Anderson encarnou o símbolo sexual dos anos 90, dominando a cultura pop com sua confiança e apelo. Essa combinação de força e sensualidade, expressa em suas imagens públicas, torna a comparação ainda mais forte. Embora cada mulher tenha vindo de setores ligeiramente diferentes, luta livre e atuação, elas compartilham um apelo transversal que as une. Trish Stratus aproveitou sua beleza e seu porte atlético para se tornar um ícone da cultura pop no wrestling, enquanto a carreira de atriz de Pamela Anderson, especialmente em Baywatch, se baseou muito em seus atributos semelhantes. As duas mulheres apareceram em contextos de fitness, entretenimento e glamour, alinhando ainda mais suas imagens na mente dos fãs. Seja na luta livre, na atuação ou na cultura pop, a imagem de loira bombástica as une, tornando fácil entender por que as pessoas costumam compará-las visualmente. A próxima não está sujeita a debate. Césaro, Cláudio, ou como você quiser chamá-lo, se parece muito com Jason Statham. Uma das semelhanças mais marcantes entre Césaro e Jason Statham é o fato de compartilharem uma aparência careca, muitas vezes combinada com uma barba curta ou bem aparada. Os dois homens adotaram esse estilo de cabeça raspada, que acentua suas características faciais fortes e definidas. A combinação da cabeça careca e dos pelos faciais claros é um elo visual definidor entre os dois, dando a ambos uma aparência de caras durões. Césaro e Jason Statham têm rostos de formato semelhante, com mandíbulas quadradas e fortes e maçãs do rosto altas. Seus traços faciais esculpidos
dão a eles uma aparência distintamente masculina e dura, o que é um fator importante na semelhança. A simetria e a angularidade de seus rostos criam um efeito quase espelhado, tornando fácil para as pessoas perceberem a semelhança entre eles. Essa forte linha do maxilar é particularmente perceptível quando eles estão com a barba feita ou com poucos pelos faciais. Fisicamente, Cesaro e Jason Statham compartilham tipos corporais muito semelhantes. Ambos são conhecidos por seu físico magro e musculoso, que mantém por meio de rigorosas rotinas de condicionamento físico. Cesaro, como lutador profissional, tem uma estrutura forte e atlética que lhe permite realizar proezas poderosas no ringue, enquanto Statham, um astro de ação, frequentemente interpreta papéis que destacam seu físico. Seus corpos tonificados e musculosos reforçam ainda mais a semelhança, especialmente quando ambos estão vestidos com roupas justas e ajustadas ou com equipamentos que enfatizam seus corpos. Cesaro e Jason Statham também têm em comum suas expressões intensas e concentradas. Os dois homens geralmente adotam uma aparência séria e objetiva que é fundamental para suas personalidades. Cesaro como o lutador forte, silencioso e tecnicamente habilidoso, e Statham como o herói de ação duro e corajoso. Suas sobrancelhas franzidas e olhares concentrados dão a eles um ar de determinação e confiança, fazendo com que pareçam surpreendentemente semelhantes, especialmente quando estão em momentos de alta pressão ou ação. Tanto Cesaro quanto Jason Statham preferem escolhas de moda minimalistas e práticas que destacam seus corpos atléticos. Cesaro costuma usar equipamentos de luta livre simples e eficientes ou ternos bem cortados quando está fora do ringue, enquanto Statham é conhecido por seu guarda-roupa elegante e sem frescuras. Seja no cinema ou na vida real, o senso de estilo limpo e afiado de ambos contribui para o visual que compartilham, concentrando a atenção na presença física e realçando ainda mais a semelhança. A seguir, Mason Ryan e Batista. A semelhança mais óbvia entre Mason Ryan e Batista é seu físico incrivelmente musculoso e imponente. Os dois homens são conhecidos por sua estatura impressionante, com músculos bem definidos, ombros largos e estruturas grossas e poderosas. Sua presença física é fundamental para suas personalidades na luta livre, e ambos têm proporções semelhantes às de fisiculturistas, o que faz com que se destaquem como quase idênticos em termos de constituição geral. A altura, a massa muscular e o porte atlético de ambos naturalmente convidam a comparações. Mason Ryan e Batista também compartilham características faciais semelhantes, especialmente suas mandíbulas fortes e maçãs do rosto proeminentes, que dão a ambos uma aparência robusta e dura. Suas mandíbulas largas e quadradas são uma característica definidora que aumenta a percepção de força e intimidação. Ambos também têm uma crista de sobrancelha ligeiramente pronunciada, o que alinha ainda mais suas estruturas faciais. Os dois lutadores são conhecidos por suas expressões intensas, muitas vezes ferozes, o que só aumenta a semelhança. Seja o olhar concentrado e poderoso de Mason Ryan ou o olhar intimidador característico de Batista, suas expressões geralmente projetam a mesma aura de domínio. As sobrancelhas franzidas e o comportamento sério e sem sentido aumentam as semelhanças quando eles estão no personagem. Durante suas carreiras na luta livre, Mason Ryan e Batista tiveram penteados e pelos faciais semelhantes. Ambos sempre usaram cabeças muito curtas ou raspadas, o que torna a semelhança ainda mais acentuada. Além disso, os dois, às vezes, têm pelos faciais bem aparados, o que enfatiza ainda mais a semelhança em sua aparência. Além da aparência física, a comparação entre Mason Ryan e Batista é ampliada por suas personas semelhantes no ringue. Ambos são conhecidos por seu estilo de luta livre poderoso, no qual a força imensa é uma parte fundamental de seu caráter. Essa abordagem compartilhada da luta livre apenas aprofunda a comparação, já que os fãs costumam associar o visual deles
a um tipo específico de lutador, aquele que domina o ringue com força e intensidade brutas. Seja em seus equipamentos de luta livre ou fora do ringue, em ambientes mais casuais ou promocionais, tanto Mason Ryan quanto Batista têm uma estética semelhante que destaca suas proezas físicas, suas estruturas largas e musculosas e estilos de roupas semelhantes, como camisas sem mangas, jaquetas de couro ou ternos sob medida, muitas vezes fazem com que pareçam parentes ou sejam facilmente confundidos um com o outro. Se você observar de perto Heath Slater e Justin Turner, perceberá que eles compartilham algumas características semelhantes que os fazem parecer parecidos, apesar de serem de mundos completamente diferentes, luta livre e beisebol, respectivamente. Heath é um nome popular no elenco do Impact Wrestling e alguém com quem os fãs estão familiarizados em todo o mundo devido à carreira que teve na WWE. Ele tem um visual reconhecível com seu cabelo ruivo, especialmente quando era mais comprido, o que levou a muitas comparações com Justin Turner. O astro do beisebol é muito parecido com Heath, principalmente por causa do penteado, mas também pelo rosto em geral. É fácil fazer comparações entre eles, e isso é algo que muitos fãs têm feito ao longo dos anos. A semelhança mais marcante entre Heath Slater e Justin Turner é o cabelo vermelho vibrante e a barba ruiva cheia. É uma característica que chama a atenção em ambos, dando-lhes aquele visual característico. Seja Slater entrando no ringue ou Turner no bastão, as madeixas ruivas e a barba espessa os tornam instantaneamente reconhecíveis. Ambos têm mandíbulas fortes, que são acentuadas por suas barbas. Sua estrutura facial, principalmente em torno das bochechas e do queixo, tem uma aparência quadrada e robusta comparável. A barba cheia aumenta a ilusão de que seus rostos têm um formato muito semelhante. Embora Heath Slater e Justin Turner tenham diferentes tipos de treinamento atlético, ambos têm um físico semelhante. Eles não são as figuras maiores ou mais imponentes em seus respectivos campos, mas mantêm uma constituição magra e atlética que combina com a presença geral um do outro. Tanto Heath Slater quanto Justin Turner transmitem uma vibração descontraída e acessível. O gimmick I Got Kids de Slater na WWE o tornou um favorito dos fãs por ser compreensível, e Turner é conhecido por seu comportamento tranquilo e sua atitude de equipe no beisebol. Suas personalidades contribuem para a comparação visual e emocional, pois ambos se apresentam como caras com quem você gostaria de tomar uma cerveja. Embora atuem em espaços muito diferentes, o cabelo ruivo, a barba e a aparência geral em comum podem fazer com que os torcedores se surpreendam ao ver um deles em ação. É fácil ver por que algumas pessoas podem confundir os dois em uma olhada rápida. Até agora, mencionamos lutadores que se pareciam e celebridades que se pareciam com lutadores. Mas a próxima é especial, pois apresenta um personagem de videogame e não uma pessoa real. É claro que estamos falando da semelhança óbvia entre Triple H e Kratos. O personagem icônico da série God of War e o Chief Content Officer da WWE são muito parecidos. Em primeiro lugar, Kratos e Triple H têm uma constituição física semelhante. Eles são grandes, musculosos e exalam poder e domínio. Kratos, conhecido por sua força divina e físico de guerreiro, tem uma estrutura espessa e musculosa, enquanto Triple H, uma das figuras mais fisicamente imponentes da luta livre profissional, é conhecido por seus músculos volumosos e bem definidos. Essa constituição poderosa, compartilhada imediatamente, atrai comparações entre os dois. Em termos faciais, Kratos e Triple H têm várias semelhanças. Ambos têm a cabeça careca, o que lhes dá uma aparência intensa e imponente. Kratos é frequentemente retratado com uma longa barba característica, que reflete os icônicos pelos faciais de Triple H em sua carreira posterior, especialmente quando ele adotou uma personalidade mais robusta e guerreira. Essa combinação de uma cabeça careca e fortes pelos faciais une ainda mais suas aparências, fazendo com que pareçam facilmente inspirados um no outro. Ambas as figuras são conhecidas por suas expressões e comportamento intensos. A sobrancelha permanentemente franzida e o olhar sombrio e concentrado de Kratos são refletidos nas expressões ferozes e sem sentido de Triple H no ringue. Essa intensidade compartilhada, tanto na expressão facial quanto na presença,
dá a eles uma semelhança impressionante. Por fim, tanto Kratos quanto Triple H incorporam o arquétipo do guerreiro. Kratos é literalmente um deus da guerra, conhecido por seu espírito de luta implacável e domínio de armas. Da mesma forma, Triple A, muitas vezes chamado de The Game ou The Cerebral Assassin, traz uma mentalidade de guerreiro para o ringue, conhecido por sua abordagem implacável e estratégica da luta livre. Esse alinhamento temático fortalece a comparação, pois suas personalidades parecem se espelhar em termos de poder e resistência. O próximo é o homem mais forte do mundo e o maior chefe, Rick Rosé. Tanto Mark Henry quanto Rick Ross têm estruturas faciais semelhantes, a começar por seus rostos redondos e cheios que se destacam imediatamente. Suas maçãs do rosto largas, maxilares proeminentes e cabeças grandes e arredondadas dão a eles uma silhueta quase idêntica quando vistos de certos ângulos. Seus narizes também são notavelmente semelhantes, com uma ponte larga e ponta arredondada que complementa suas características faciais. Um aspecto importante da semelhança entre eles são os pelos faciais característicos. Ambos os homens são conhecidos por ostentar barbas cheias e espessas, bem cuidadas, mas pesadas, o que cria uma parte dominante de sua aparência. Essa característica definidora pode torná-los bastante parecidos, especialmente porque ambos são carecas ou têm a cabeça raspada, o que chama mais atenção para os pelos faciais e alinha ainda mais a aparência deles. Fisicamente, tanto Mark Henry quanto Rick Ross têm constituição física semelhante. Ambos são grandes e imponentes, com uma estrutura robusta e poderosa que transmite uma aura de força e confiança. Embora o tamanho de Mark Henry venha de sua experiência como levantador de peso e lutador, e o de Rick Ross de sua personalidade maior do que a vida como rapper, seus ombros largos e torsos em forma de barril os fazem parecer visualmente iguais em termos de tipo de corpo. Além da aparência física, suas personas públicas também amplificam essa comparação. Ambos são conhecidos por projetar força, confiança e domínio em seus respectivos campos, Mark Henry no ringue e Rick Ross na indústria musical. Falando em indústria musical, as próximas são The Foxy One e Bad Gal Riri. Alicia Fox e Rihanna têm características distintas e marcantes que contribuem para suas aparências semelhantes. Um dos primeiros aspectos perceptíveis é a estrutura facial. Ambas as mulheres têm maçãs do rosto altas que adicionam definição ao rosto, além de uma linha de mandíbula suave que complementa o formato do rosto. Seus olhos amendoados, que naturalmente chamam a atenção, são outra característica que as une na aparência. As duas mulheres têm um olhar intenso e cativante, muitas vezes realçado por suas escolhas ousadas de maquiagem. Outro ponto de semelhança é sua versatilidade em termos de penteados e moda. Tanto Alicia Fox quanto Rihanna são conhecidas por mudar frequentemente o visual, experimentando diferentes cores, cortes e estilos de cabelo, desde mechas longas e esvoaçantes até cortes curtos e ousados. Seja com cabelos lisos e elegantes, ou com cachos volumosos, a capacidade delas de criar diversos visuais, com facilidade, aumenta a sensação de semelhança. A tez delas também é parecida, pois ambas têm tons de pele quentes e brilhantes, que destacam ainda mais as características que compartilham. Quando combinadas com seus estilos de maquiagem marcantes, ambas são adeptas de lábios ousados e maquiagem dramática nos olhos. Alicia e Rihanna podem parecer bastante parecidas, especialmente sob determinada iluminação ou em ângulos específicos. Por fim, sua confiança e carisma amplificam a semelhança. Ambas as mulheres exalam uma aura semelhante de individualidade e estilo ferozes, quer estejam se apresentando no palco ou andando no tapete vermelho. É fácil ver como, com sua combinação de características faciais, tom de pele e estilos, Alicia Fox e Rihanna podem ser vistas como parecidas uma com a outra. A semelhança entre as duas próximas é tão evidente que uma delas recebeu o nome da outra. Estamos falando de Jean-Claude Van Damme e Rob Van Damme. Em primeiro lugar, os dois compartilham uma estrutura facial extremamente semelhante. Tanto Jean-Claude quanto Rob Van Damme têm mandíbulas quadradas e esculpidas,
o que contribui para sua aparência dura e atlética. Suas proporções faciais, maçãs do rosto altas, sobrancelhas proeminentes e traços angulares, fazem com que sejam parecidos, especialmente no contexto de suas respectivas carreiras, que destacam o físico e a força. A característica comum mais notável é o olhar intenso e penetrante. Ambos os homens têm olhos profundos com um olhar agudo e focado, que lhes dá uma aparência confiante e determinada. Essa intensidade é uma parte fundamental da personalidade de ambos. Quer Jean-Claude esteja interpretando um herói de ação feroz, ou Rob esteja encarando-o antes de uma luta no ringue. Fisicamente, Jean-Claude Van Damme e Rob Van Damme também têm constituição física semelhante. Os dois homens são conhecidos por seu físico musculoso e ágil. Jean-Claude, com sua formação em artes marciais, é conhecido por seu corpo magro e atlético, e RVD, embora mais volumoso devido à sua carreira de lutador, ainda mantém um nível impressionante de flexibilidade e agilidade. Seus corpos fortes e bem condicionados aumentam a semelhança entre eles. Além disso, seus cabelos longos durante os estágios iniciais de suas carreiras, Rob no ringue de luta livre e Jean-Claude em alguns de seus primeiros filmes, aumentaram a semelhança. Mesmo nos anos mais recentes, os cortes de cabelo mais curtos e a barba por fazer no rosto criam uma aparência semelhante, enfatizando a robustez que compartilham. Por fim, suas carreiras paralelas em profissões fisicamente exigentes, uma como artista marcial e ator, a outra como lutador de luta livre, levaram muitos fãs a fazer comparações. Mesmo que os dois não sejam parentes, suas características físicas e trajetórias de carreira coincidentes facilitam que as pessoas pensem que eles são parecidos. Ainda sobre o tema de atores que se parecem com lutadores, temos Aquaman e nosso Tribal Chief, Jason Momoa e Roman Reigns. O Tribal Chief é um dos maiores nomes do ramo, e sua estrela só tende a continuar crescendo, já que Reigns pode mergulhar no mundo da atuação em algum momento. No entanto, ele é constantemente comparado a um nome existente em Hollywood, Jason Momoa. O popular ator esteve envolvido em muitos filmes de grande sucesso de bilheteria e é famoso por sua aparência. Com seus cabelos longos e esvoaçantes e barbas proeminentes, há muitas razões pelas quais as pessoas os consideram parecidos. Roman Reigns e Jason Momoa inegavelmente compartilham uma semelhança física impressionante, e é fácil ver por que as pessoas os comparam com frequência. Ambos são conhecidos por seus físicos imponentes, com corpos altos e musculosos que exalam força e confiança. Seus cabelos longos e escuros, geralmente penteados em ondas soltas ou puxados para trás, aumentam a semelhança, dando a ambos uma aparência imponente e robusta. Em termos faciais, os dois homens têm características semelhantes: maxilares fortes, rostos largos e olhos intensos que transmitem carisma e intensidade. Eles também compartilham uma origem étnica semelhante, sendo que Roman Reigns tem ascendência samoana e Jason Momoa é descendente de havaianos. Essa herança polinésia compartilhada é provavelmente um fator que contribui para a aparência semelhante, especialmente em sua estrutura óssea e tom de pele. Além da aparência física, há também uma energia e uma personalidade inegáveis que unem os dois. Ambos incorporam uma presença maior do que a vida, quase como a de um guerreiro, seja Roman Reigns no ringue, como o campeão dominante da WWE, ou Jason Momoa, em papéis como o de Aquaman, em que ele é frequentemente retratado como uma força poderosa e inabalável. Essa aura compartilhada aumenta a comparação, fazendo com que eles não apenas se pareçam, mas também se sintam semelhantes nos papéis que desempenham em seus respectivos campos. Portanto, embora existam muitas celebridades com uma semelhança passageira entre si, Roman Reigns e Jason Momoa realmente se destacam por suas características em comum, tanto na aparência quanto na presença imponente que trazem para seu trabalho. Chris Jericho está no mercado há muito tempo e, ao longo desses anos, acabou sendo comparado ao famoso chefe de cozinha Gordon Ramsay. Isso era particularmente verdadeiro quando Jericho tinha o cabelo mais curto durante seu período na WWE, pois os dois tinham estilos muito semelhantes naquele momento. Jericho deixou o cabelo crescer desde então,
o que criou uma pequena diferença, mas quando se trata do rosto dos dois, também há semelhanças. Tanto Chris Jericho quanto Gordon Ramsay compartilham uma estrutura facial notavelmente semelhante. Ambos têm rostos quadrados com mandíbulas proeminentes, o que lhes dá uma aparência forte e robusta. As maçãs do rosto altas e o queixo pronunciado contribuem ainda mais para essa semelhança, criando uma sensação de nitidez em suas características. Seus rostos cinzelados são um aspecto que se destaca em suas aparências. Uma das características mais marcantes compartilhadas por Jericho e Ramsay são os olhos azuis intensos e penetrantes. Os dois homens têm um olhar expressivo e concentrado, que frequentemente usam a seu favor. Quer Jericho esteja encarando um oponente no ringue, quer Ramsay esteja direcionando seu foco feroz para um concorrente no Hell's Kitchen. Seus olhos projetam autoridade, o que contribui para suas personalidades de comando. Outra semelhança visual é a testa e as linhas das sobrancelhas. Os dois homens têm testas ligeiramente pronunciadas com olhos profundos, emoldurados por sobrancelhas franzidas, especialmente quando estão com raiva ou no meio de algo intenso. Esse visual de sobrancelhas franzidas é uma característica de Gordon Ramsay quando ele está no calor da cozinha, e também uma expressão frequente de Jericho durante uma promoção ou luta de wrestling acalorada. Embora Chris Jericho seja mais conhecido por seus cabelos compridos em sua carreira de lutador, houve ocasiões em que ele usou cabelos mais curtos, muito parecidos com o penteado característico de Gordon Ramsay. Os dois homens têm cabelos loiros a castanhos claros, com textura semelhante, mais grossos na parte superior e com uma leve ondulação. A cor do cabelo também contribui para a semelhança, principalmente quando ambos são vistos sob certas condições de iluminação. À medida que envelheceram, Jericho e Ramsay envelheceram de uma forma que enfatiza suas características masculinas e robustas. Seus rostos levemente desgastados, mas ainda bonitos, com algumas linhas e rugas que só aumentam o apelo, os tornam ainda mais parecidos. Ambos mantiveram características fortes e masculinas, enquanto desenvolviam uma certa maturidade que torna a comparação ainda mais impressionante. Embora não sejam estritamente físicas, as personalidades fortes e confiantes de Jericho e Ramsay aumentam o senso de semelhança. Ambos são conhecidos por serem francos, intensos e sem remorso em seus respectivos campos. Suas atitudes impetuosas e suas personalidades maiores do que a vida tornam a comparação visual ainda mais convincente, pois as pessoas naturalmente os associam com autoridade e presença de comando, seja na luta livre ou no mundo da culinária. Mas há outra pessoa com quem Chris Jericho realmente se assemelhava quando usava seu penteado mais curto depois de retornar à WWE, em 2007, Jon Bon Jovi. Tanto Chris Jericho quanto Jon Bon Jovi têm estruturas faciais semelhantes, o que ficou mais evidente quando Jericho optou pelo cabelo mais curto. Ambos têm mandíbulas quadradas e angulares, que dão a seus rostos uma aparência definida e nítida. Essa linha forte do maxilar é uma característica que define os dois homens, realçando suas personalidades robustas e de rockstar. Quando Jericho cortou o cabelo curto, seus traços faciais ficaram mais proeminentes, revelando uma semelhança com o visual clássico de Bon Jovi durante seus primeiros anos de rockstar. Seus olhos de formato semelhante, ligeiramente profundos, com um olhar carismático e confiante, contribuem para essa semelhança. Ambos têm olhos expressivos que transmitem intensidade. Quer Jericho esteja no ringue de luta livre, quer Bon Jovi esteja se apresentando no palco. Seus lábios e o formato da boca também são muito parecidos, com lábios ligeiramente mais cheios, que geralmente fazem parte de suas expressões sorridentes e confiantes. Essa característica compartilhada dá a ambos uma aparência carismática e levemente rebelde, combinando com suas personalidades influenciadas pelo rock. O cabelo curto também acentuou suas linhas de cabelo e formatos de testa semelhantes. Ambos os homens, durante suas fases de cabelo curto, tinham linhas de cabelo bem definidas, que ajudavam a mostrar seus traços fortes e esculpidos. A textura de seus cabelos também, quando mais curtos, era semelhante, com um estilo levemente ondulado e casual,
o que aumentava a semelhança. Além das semelhanças físicas, suas escolhas de moda e presença também contribuíram para a comparação. Os dois homens adotaram um visual ousado, inspirado no rock, seja na transição de Jericho para sua persona de rockstar com sua banda Fozzy, ou na estética de rock atemporal de Bon Jovi. Jaquetas de couro, roupas casuais, porém estilosas, e o carisma de ambos solidificaram ainda mais essa vibração de semelhança. Qual desses doppelgangers de lutadores da WWE você acha mais parecido? Deixe-nos saber sua opinião na seção de comentários. E antes de ir embora, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no Ring Rivals para não perder os próximos.